Não é fácil manter o pique. Esse é o título da mensagem. Irmãos, nas minhas leituras bíblicas, eu estou lendo o livro de Atos e achei muito interessante essa passagem na vida de Pedro, e por isso que coloquei o título dessa mensagem assim. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no capítulo 12 de Atos, e junto comigo acompanhe esse raciocínio aqui dessa realidade que Pedro estava enfrentando. Do capítulo 12 de Atos, eu quero que vocês deixem aberto aí, eu vou ler aqui até o versículo de número 6, mas quero que os irmãos deixem aberta a sua Bíblia, porque nós vamos tirar toda a mensagem, a maioria da mensagem desse texto aqui. Por aquele tempo, o rei Herodes, estou lendo Atos 12:1, tá? Na Nova Almeida, tá? Nova Almeida atualizada. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães asmos, sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, presos com 2 correntes. Sentinelas juntos à porta guardavam a prisão. Irmãos, olha que coisa interessante que quero passar para vocês, que é uma realidade que muitas vezes a gente tem assim, de na luta, na batalha, somos surpreendidos algumas vezes com algumas adversidades, e é muito difícil manter assim aquele ânimo, aquele entusiasmo, aquele otimismo diante de tantas lutas, diante de tantas batalhas. É assim que nós encontramos Pedro aqui, e o contexto bíblico é que está sendo inaugurado nesse capítulo aqui um tipo de perseguição que os líderes da igreja, os apóstolos não sofriam. Você vai ler ali no capítulo 8 de Atos, vai falar que começou uma grande perseguição à igreja, mas os apóstolos tinham uma certa tranquilidade. E essa perseguição, ela começou agora sendo uma perseguição externa, ou seja, por parte do governo romano. Por quê? A igreja sofreu uma certa perseguição internamente por parte dos judeus. Então a gente vai encontrar a história do primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, e esse martírio foi causado pelos judeus da sua época. Aqui, o apóstolo Pedro e os apóstolos e os líderes da igreja começaram já a perder o seu privilégio que tinham e começaram a ser perseguidos. Então nós encontramos Pedro bem nesta realidade, e é muito interessante os detalhes que a Bíblia nos traz aqui sobre essa prisão de Pedro, e eu quero que os irmãos deixem a sua Bíblia aberta aí. Por quê? Porque Pedro já tinha passado por esta experiência. Quando você olha lá para o capítulo 5, só que daquela feita, Pedro havia sido preso, detido, por conta dos seus patrícios, por conta dos líderes judeus. Olhe para o capítulo 5, versículo de número 17 a 20, a Bíblia diz assim, levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A consequência disso aqui foi a cura que aconteceu no capítulo 3 de Atos. Então aquela cura trouxe muita euforia sim para a igreja, mas também muita inveja, muita perseguição. Então prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levando-os para fora, e lhes disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras dessa vida. Então Pedro já tinha tido esta experiência
que ele vai ter agora, de ter sido preso e de ter sido envolvido em volta de uma ação divina de Deus, uma libertação sobrenatural ali. Mas aqui a gente encontra Pedro assim, conforme eu destaquei no versículo de número 6. Agora ele está sendo preso pelo poderio romano, e provavelmente aquela notícia de Atos 5, que ele havia sido liberto, tanto ele quanto João, havia sido liberto por anjos, causou uma preocupação no governo romano, de tanto, um homem já de idade, Pedro aqui já era idoso, irmãos, criaram assim uma força-tarefa de uma prisão muito de segurança máxima, não é? E a Bíblia diz que, em volta daquela situação, olha como nós encontramos Pedro. Na noite anterior, versículo de número 6, ao dia que Herodes ia apresentá-lo, Pedro dormia entre dois soldados, preso às duas correntes. O que isso passa para nós? Que ele estava cansado, que aquele pique que ele tinha no capítulo 5 de Atos, que aquela força, agora ele já tinha passado um tempo de tranquilidade ali, os apóstolos não estavam sofrendo nenhum tipo de problema, mas agora o governo romano vem e prende. Então Pedro está aqui demonstrando de que ele estava tão cansado a ponto de conseguir dormir. Qual seria a minha expectativa e a sua, se estivéssemos no pique alto? O anjo vai vir, vai ter anjo aqui, porque da outra vez os anjos vieram libertar Pedro. Eu creio que essa deveria ser a expectativa, mas como que está o Pedrão aqui, irmãos? Dormindo. Mas isso já era algo dos discípulos. Os discípulos sempre tinham uma dúvida assim, entre a primeira e a segunda multiplicação, os discípulos tiveram uma discussão de pães, os discípulos tiveram uma discussão sobre pães lá. Os discípulos sempre imaginavam assim, que parece que Deus tinha gastado a sua bateria total no último milagre. Pedro talvez estava com esse sentimento aqui, mas de repente, o Senhor resolve também, em uma prisão romana, aonde estava aquele velho discípulo de Jesus ali, começa a ação de Deus, a ação sobrenatural de Deus, que, pasme, o cansaço, a falta de ânimo, a falta de entusiasmo, fez com que Pedro tivesse uma experiência meio esquisita aqui. Olha só, acompanhe comigo, por favor. Agora vamos lá para o versículo de número, a Bíblia vai nos trazer aí, o versículo de número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram da mão deles, e o anjo continuou: coloque o cinto, calce a sandália, e ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa, siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo se era real ou se ele estava tendo uma visão, se aquilo estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Olha que coisa extraordinária, irmãos. O sobrenatural estava acontecendo, o Senhor estava repetindo de novo uma libertação, porque parte de Deus ter esse compromisso de nunca nos deixar na situação de prisão em que a vida pode nos trazer. E Pedro, no seu cansaço, no seu desânimo, na sua sonolência ali, ele não está discernindo direito se aquilo é uma libertação real ou se é uma visão que ele tem. E eu acho legal o anjo, chegou o anjo ali muito apressado: vamos Pedro, pega as suas sandálias, coloca esse cinto, vai, põe a capa por cima. A impressão que eu tenho é que é um anjo meio aceleradinho, né? E ele ali botando pilha no Pedro, e o Pedrão lá: uai, será que eu estou tendo uma visão? O que é isso que está acontecendo aqui? Irmãos, nunca perca a possibilidade do sobrenatural acontecer na sua vida, em qualquer circunstância que você esteja enfrentando. É raro, mas fique na expectativa de Deus intervir, agir formas sobrenaturais ou não, de livramento, porque o Senhor tem como preocupação
ligada diretamente à nossa situação de nos tirar das nossas prisões. Amém, igreja? Vamos aplaudir ao Senhor por isso? Irmãos, Pedro não estava ali. Aí quando a ficha dele cai, ele acaba não curtindo assim a experiência total como deveria, né? Ele poderia estar vivendo aquele, então vamos lá, anjo, pega a capa, pega a sandália, pega o cinto, mas assim, olha o que a Bíblia diz. Acompanhe comigo, por favor, versículo de número 10. Depois de ter passado a primeira sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual abriu automaticamente. Descobri nessa passagem que quem inventou o portão automático foi um anjo. Não foi ninguém, está aqui, ó. O anjo inventou o portão automático. O portão abriu automaticamente. Amém, irmãos? Sabe como que Deus é criativo? Aí vem os caras falando, inventou o portão automático. Não. Está aqui a prova bíblica que o portão automático foi inventado por um anjo. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Se abriu automaticamente e saindo enveredaram a rua e logo adiante o anjo se afastou dele. Aí Pedro ficou agora sem anjo. Aí ele começa a perceber de que algo sobrenatural havia acontecido. Olha o versículo de número 12. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, onde a igreja, mãe de João, aonde a igreja estava se reunindo. Agora veja como, irmãos, algumas vezes estão todos meio fora assim de uma conexão com Deus. Eu achei impressionante aqui. A Bíblia vai dizer, se você voltar lá um pouco na parte que eu li, que a igreja estava orando insistentemente, presta atenção nisso, estava orando insistentemente pela situação de Pedro, que estava preso. Dessa vez ele estava sozinho, ele não tinha o seu companheiro de prisão João, ele estava sozinho. A Bíblia vai dizer assim, no versículo de número 12, que Pedro, ao se dar conta e ir ali, ele foi para a casa de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja ali, pedindo, ó Deus, liberte Pedro, mais uma vez que as grades das prisões caiam por terra. Eu imagino que seja isso, porque a igreja já tinha experimentado isso. Mais à frente a gente vai encontrar Paulo e Silas sendo presos, e eles ainda estavam no primeiro pique, né? Eles foram cantar hinos lá. Mas aqui, irmãos, impressionante isso. Pedro preso, dormindo, já estava cansadão, conseguiu dormir preso, conseguiu dormir naquela pressão. A igreja orando, agora Deus intervém e olha a reação da igreja. Irmãos, chega a ser, se não fosse trágico, seria cômico, né? Pedro então vai lá, olha para o versículo de número 13. Quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Imagina, né? Rode tão animada, chegou assim, bem tipo os adolescentes da IBM. Meu Deus, é Pedro, tá? Em vez de mandar Pedro entrar, bateu a porta, quase bateu no narizão de Pedro, porque geralmente judeu tem um nariz grande, né? E correu para dentro. Gente, Pedro está aí, vocês não acreditam. Irmãos, a igreja estava orando, vai vendo, olha como isso aqui é constrangedor. A igreja estava orando, pedindo incessantemente por Pedro, intercedendo, muitos oravam. Chega a notícia de que Deus ouviu as orações. Como está a igreja? Para mim, igualzinho Pedro. Só porque a gente está orando, você acha que Deus vai ouvir? Olha só, não falaram isso, mas se comportaram assim. Queridos, há um alerta que eu quero que vocês atentem para isso. A dinâmica da nossa vida, algumas coisas, alguns padrões sendo repetidos, as coisas meio que tudo marcado em nossos calendários,
as nossas agendas. Muitas vezes a gente entra numa religiosidade de fazer as coisas só porque tem para fazer, só porque tem que fazer. Eu vou, participo disso, faço aquilo, eu oro, eu leio a Bíblia, mas só porque eu não quero ouvir nenhuma mensagem de que eu não leio, que eu não oro. Mas queridos, essa não deve ser, sabe, quando a gente parar para orar, quando a gente parar para ler a Bíblia, quando a gente parar para ter um tempo de comunhão, é ficar na expectativa de que o que estamos fazendo ali está sendo ouvido, atendido e direcionado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a qualquer momento Deus pode agir, e Ele está agindo. Isso é que é o pior, que a gente não pode deixar de crer. Aí nós somos feras nas nossas músicas, nós somos feras diante de mensagens acaloradas, mas no cotidiano nós estamos assim. Olha a igreja aqui, vai vendo, irmão, não olhe para o texto, por favor. Eles demonstram como estavam presos a crendices e a religiosidade deles. Versículo de número 15. Então os outros disseram para a menininha, para a Rode, toda animada, incendiada, porque estava vendo a prova de que o Pedrão estava lá na porta. Aí que ela disse: nossa, deixei Pedro para fora. Aí olha a igreja, você está louca? Você está doida? Está escrito, irmãos, na minha versão aqui da nova atualizada, você ficou louca? E a menininha: não é verdade. Ela porém persistia, afirmava que era verdade. Aí vem eles: não deve ser Pedro, não, deve ser um anjo deles. Irmãos, em nenhum lugar da Bíblia, olha aqui para mim por favor, em nenhum lugar da Bíblia há esse ensino expressado pela igreja aqui, que a gente tem anjo. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao derredor, mas da igreja, do seu povo. Essa história de anjo, que você tem um anjo, não é bíblica, ela é extremamente resultado da religiosidade. E eu vi aqui meio que o embrião dessa história do anjo da guarda, não quis me aprofundar para não divagar aqui, mas eu queria até ter parado mais. Mas olha só o que a igreja diz, os irmãos ali da igreja. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, versículo 15, persistia: é o anjo dele, alguém disse. E o Pedrão, onde estava, irmãos? Lá na porta. Eu falei: o que está acontecendo? Irmãos, olha que perigo é esse. Estamos orando, estamos nos reunindo, estamos mantendo uma agenda em que não pode ter no nosso coração o olhar, que hora que vai acabar, ou então, não, nós somos um povo especial, nós somos um povo que se relaciona com aquele que está no controle de todas as coisas, e decidiu olhar para nós e nos chamarmos de menina dos seus olhos. Resolveu nos colocar numa situação de que nós somos sal e somos luz, nos veio chamar de príncipes, reis e sacerdotes. Então é impressionante, olha a igreja aqui. Aí a gente vê o clima geral do que está acontecendo, né? Pedrão cansado, preso agora nessa idade, vai dormir, o anjo vem, e a igreja orando, mas não acreditando de que Deus ouviria. Diga comigo: misericórdia. Isso é um alerta para mim, isso é um alerta para cada um de nós. Não pare, que hoje seja o último dia de você estar tendo uma vida de comunhão com Deus, só porque a tua religião manda, a tua religião ensina. Não, fique na expectativa de que o Deus Todo-Poderoso vai intervir e vai fazer o que Ele quer que seja feito. Amém, irmãos? Vamos aplaudi-lo por isso, porque isso tem que mexer conosco. Aí Pedro estava batendo, vai ver lá, irmãos, versículo 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Cambada de Tomé, né? Só acreditaram. Não pode ser Pedro. Sabe porque ela, meu irmão, isso aqui ficou mexendo comigo assim, falou assim: gente, a igreja devia ficar na expectativa, é hoje que Pedro vai chegar, essa oração vai ser ouvida. Amém.
Então eu chamo vocês para nós olharmos para o final desse texto e sermos chamados assim, para a preocupação que Cristo tem conosco, em um tempo em que está muito difícil manter o pique assim, está muito difícil manter mesmo, a gente tem muitas motivações, a gente tem muitos argumentos para entrarmos em uma onda de pessimismo, e isso foi previsto pela Bíblia. Olha o versículo de número 17, que é o último versículo da nossa meditação. Eles, porém, fazendo-lhe sinais com as mãos, para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão, e acrescentou: anuncia isso a Tiago e aos irmãos, e saindo foi para outro lugar. Gente, Pedrão estava cansado, a igreja estava incrédula, mas uma coisa eu sei: Deus está agindo conosco apesar de nós. Deus está agindo. Muitas vezes os nossos olhos carnais não veem, muitas vezes os nossos ouvidos carnais não ouvem, mas é impossível, diante da sua palavra e de tantas provas do seu amor e da sua atuação no mundo, eu ficar em não manter o pique da expectativa de que Deus é um Deus que age. Então para aí, tá? Para com essa vidinha de que estamos orando. E de vez em quando a gente diminui tanta a oração, tanta a nossa vida, não posso fazer nada por você não, eu vou orar, tá? E que essa cara aqui, vou orar, tá? O cara, então ora, pelo amor de Deus, irmãos. Mas a Bíblia vai nos desafiar a isso. Então quais são os alertas? Gente, preste atenção nisso. Em Mateus 24, versículo de número 12 e 13, quando Jesus está preparando os discípulos para informá-los sobre o que haveria de acontecer nesse nosso tempo, olha o que a Bíblia está escrito: e por se multiplicar a maldade, a igreja estava em volta de maldade naquele tempo, hoje também, o amor se esfriará. Mateus 24, 12, o amor se esfriará, o amor de muitos esfriará. Tem uma versão da Bíblia que eu tenho aqui que é esfriará de quase todos, e a Bíblia diz: aquele porém que ficar firme até o fim, irmãos, manter mesmo na alta. Não é fácil manter o pique, mas precisamos ficar na expectativa, e com esta determinação e uma decisão minha, o amor de todos vai esfriar, mas o meu não. Você coloque isso, não vai. Eu vou orar, mas vou orar crendo que Deus vai agir no tempo dele, do jeito dele, porque é ele, não sou eu que mando, é ele. E a Bíblia vai dizer assim, o recadinho de Jesus, Mateus 26, 41, vigiem, Mateus 26, 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Irmãos, olha aqui, num momento como esse, o nosso espírito é aguçado. Num momento como esse, a gente fica assim, sabe, Deus chama a nossa atenção, e o espírito é assim. Olha o que Jesus fala sobre o espírito: vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. Nosso espírito, irmãos, fica na expectativa. Ele sabe o que está rolando no mundo sobrenatural. Agora, o que Jesus fala? Está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Irmãos, vamos mortificar essa carne. Quando eu vejo Pedrão aqui cansado, quando eu vejo uma igreja aqui cumprindo um programa de oração, e quando Deus manifesta o seu poder sobrenatural, todos duvidam. Só a Rod que fica animadinha, né? Mas também a Dolê, né, velho? Uhul! Como é que é aí, os adolescentes? É isso, a unção do sapinho. Olhe para mim, vigiem e orem,
para que não caia em tentação. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo da multiplicação da maldade. Nós estamos vivendo esse tempo de corações sendo esfriados. Qualquer coisinha é motivo. Nós estamos terminando agora hoje, né? Terminamos o campeonato da Copa do Mundo. E eu estava pensando numa coisa assim. É impressionante como os times de futebol, as seleções, encantam as pessoas. O meu time mesmo já me decepcionou várias vezes, o seu time já se decepcionou várias vezes, e você não para de torcer pelo seu time, porque ele perdeu o último campeonato ou a última partida. Mas a igreja não. A igreja, qualquer coisinha que acontece, alguns irmãos, vou parar de ir na igreja, não vou mais. Pelo amor de Deus, seu corintiano de uma figa, fica firme aí. Você é tão fiel ao Corinthians, ao Flamengo, seja fiel mais a Jesus. A gente tem as decepções do mundo, mas não, irmãos, por isso é que Jesus falou: vigie e ore, vigia e ore, para que você não caia nas armadilhas de uma carne fraca, mas saiba, dentro de você, o seu espírito está pronto para crer que Deus está agindo, Deus agiu, Deus está agindo e Deus agirá.